Pergunta: como identificar qual estação em que estou? A questão de identificar a estação onde você está. Primeiro você tem que conhecer a sua identidade. Se você não conhecer a sua identidade, você não saberá a estação que você está. Por quê? Porque é a tua identidade que vai te mostrar a tua essência e ao mesmo tempo que vai te ajudar a priorizar o que para ti é prioridade, a partir da tua identidade. Onde é que muitas mulheres se perdem? Onde é que muitas pessoas se perdem? Ela quer saber a estação onde ela está, mas ela não sabe quem ela é. Se você não sabe quem você é, vai ficar difícil descobrir a estação que você está. Mas se você sabe quem você é, você sabe o que te move, você sabe as tuas prioridades, você sabe como você vai estabelecer a tua rotina, a tua agenda, o que você vai correr atrás, o que você vai gastar o seu tempo. Então eu acho que aqui nós temos a resposta do como eu devo descobrir a estação onde eu estou. Primeiro descubra a sua identidade. Isso vai te ajudar, por quê? Para não comparar a tua estação com a outra estação, a estação de uma outra pessoa. Então eu creio que é importante você primeiro descobrir a tua identidade. Descobriu, você vai saber a estação onde você está. E um detalhe assim, só colocando em miúdos, né? No dia a dia. Observe o contexto onde você está. Observe as demandas que você tem. Observe as metas que você quer alcançar. E aí você vai identificar o tipo de estação que você está. E isso vai ser importante por quê? Para você não perder tempo. E aceite a estação que você está. Não atropele etapas. Não atropele fases. Certo. E aqui, né, temos também uma outra pergunta que fala assim: já houve uma estação na sua vida em que a senhora precisou confiar em Deus mesmo sem entender o seu processo? Todas as estações que me trouxeram até aqui. Não entendi nada. É tipo, Deus, como assim? Como assim? A conta quase nunca bate. Quando você é escolhido de Deus, a conta nunca bate. Para nós é assim, quando a conta começar a bater, alguma coisa está errada. Porque o tempo todo nós temos que orar, temos que jejuar, temos que... Deus, e aí? E você sempre sabe que no final Deus vai operar o milagre, mas você se desespera do mesmo jeito, né? Mas é importante entender que Deus não vai te explicar. Observe a trajetória de Abraão. Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, multiplicarei a tua geração. Mas ele diz assim: ande na minha presença e ser perfeito. Deus não explica quando é que vai fazer isso. Deus só fala que vai fazer. É verdade. Então, não vem com manual. E aqui tem, de alguma forma, a confiança. Não, aprendi a não desconfiar do amor de Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sou órfã de pai biológico. Então eu aprendi a olhar para Deus como meu pai mesmo. E eu me lembro de uma vez quando eu estava fazendo... Eu vivi durante 12 anos no Brasil. Eu fiz as minhas formações no Brasil. E eu me lembro de um dia que... E eu vivia de cesta básica. Eu recebia cesta básica durante a minha formação. E eu lembro que houve um dia eu abri a cesta básica e tinha um pacote de bolo. Eu gostava muito na época de bolo de limão. E eu disse: Deus, um bolo de limão eu quero. Não tem aqueles pacotes, né, que vem já pronto, você só bate e coloca no forno. E veio realmente naquela cesta básica um bolo de limão, só que estava fora de validade. E eu fiquei muito brava. Disse: Deus, me mandaste um bolo de limão, só que está fora de validade. Não entendi. E naquele dia eu disse: ah, Deus, eu não vou pedir mais coisas. A senhora estava com muita vontade de comer bolo de limão? Eu estava com muita vontade de comer bolo de limão. E eu fiquei frustrada, porque veio o bolo de limão, mas estava fora de validade. E junto com o bolo de limão, eu estava com muita vontade de provar. Eu nunca tinha provado picanha na época. Eu queria provar como essa tal carne de picanha que as pessoas falam. E então eu lembro que nessa manhã, né, isso aconteceu 2 dias antes, e eu fiz a minha oração, meu devocional, e eu disse para Deus: quero provar picanha. E eu fui para a universidade. Quando eu voltei, tinha na minha porta uma caixa. E eu já tinha perdido meu pai. Tinha uma caixa e tinha um recado: com amor do seu pai, para Ruth, com amor do seu pai. Eu disse: meu pai? E já comecei a chorar, porque aquilo mexia muito comigo. E de repente tinha a carne de picanha fresquinha, reservada e preparada, e várias outras coisas. E naquele dia eu entendi uma coisa interessante.
Quando você depende de Deus, do arbusto sai a provisão para o sacrifício. Você só tem que subir a montanha. Só tem que subir a montanha. Lá em cima, quando você estiver lá, vai chegar a provisão. Quem mandou aquilo foi o esposo de uma senhora que me levou para palestrar na escola dela. E ela levou a minha foto, mostrou para o marido e disse: meu Deus, ela tem o estilo da minha filha. E naquele dia ela foi fazer compras com ele. E de repente ele disse: não sei porque estou com vontade de mandar uma picanha para essa menina. E colocou e escreveu: quer saber? Vou escrever com amor, seu pai. E aí deixou lá na minha porta. É assim que eu vivi durante todos os meus processos. Eu não entendo, mas eu confio. Porque Ele vai mandar uma caixa com amor do meu pai. É verdade. O Senhor cuida de nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E pastora, como que foi assim o início do seu chamado para a sua vida ministerial? Como foi como que a senhora chegou até hoje, assim, de entender que foi o Senhor quem te chamou para pregar pelas nações? Como foi esse período? Como foi essas estações que a senhora passou até chegar aqui? Eu sou filha de pastores, mas a minha conversão foi aos 14. Eu comecei a servir aos 15 anos, comecei a pregar para crianças. Depois, aos 16, comecei a pregar para jovens. Aos 18, para a igreja toda, adulto. A minha primeira pregação, eu estava com 18 anos. Processos, um atrás do outro. E é resumidamente feito de renúncias. Porque hoje as pessoas veem a grandeza do que Deus fez, a grandeza do que Deus faz pelas nações. Mas o processo todo ele é muito dolorido. Só que eu faria tudo de novo. Renunciaria tudo de novo, obedeceria tudo de novo, choraria tudo de novo. Então, a minha trajetória é feita de separação. Eu vivo como nazireia. Consagração, renúncia, gratidão e muitas marcas. Sim, nesse período da sua adolescência, lá no começo, não teve nenhum período assim que a senhora saiu dos caminhos do Senhor ou sempre esteve nos caminhos do Senhor? Não houve estações assim de abandono pela obra, enfim? Não, eu não tenho essa opção. Não me dou essa opção. Amém. Eu posso perder tudo o que for, posso largar tudo o que for, tudo mesmo. Mas Deus não. Deus é a minha porção, Deus é a minha vida, Deus é a minha alegria, a minha felicidade, Deus é meu tudo. Deus não. Não tem nada. Já perdi amigos, já perdi oportunidades boas financeiras, já perdi partido de namorado bom, já perdi emprego, já perdi muita coisa. Mas Deus sempre foi a minha opção número 1. E uma coisa muito séria, quando eu me converti aos 14, nunca apostatei da fé. Já tive momentos de dúvida, já tive momentos de dor intensa, seríssimos, já tive momentos de questionamento, mas sempre foi no altar onde eu escolhi chorar. Mesmo com dor, é aí. Mesmo com dificuldade, é aí no altar. Eu tive sempre muito medo de perder a presença de Deus. A minha mãe conta que quando eu era criança e eu cometia um erro, cometia alguma coisa, e ela falava: filha, Deus está triste contigo. Eu ia no sol e eu deitava no chão, abria os braços e começava a chorar e levantava daí, ia na minha mãe: ele já me perdoou? Ela falava: filha, está tudo bem. Eu ia lá no sol de novo, chorava de novo, abria os braços de novo e voltava: ele já me perdoou? Aí ela falou: não, fica tranquila, ele já te... Até que eu tivesse a sensação de que ele me perdoou, porque desde criança, e isso antes da minha conversão, porque a minha conversão foi aos 14, desde criança, o meu medo sempre foi desagradar o Senhor. E eu carrego isso comigo até hoje. Posso perder o que for, Deus é a minha porção. Amém. Essa geração que nós vivemos hoje, né, de pessoas infelizmente fracas na fé, que priorizam tantas outras coisas, né, e abandonam ao Senhor, que não tem um compromisso com a obra, não tem um compromisso com Deus, qualquer prazer do mundo
troca o Senhor pelo prazer do mundo. O que a senhora poderia falar dessa geração atual acerca disso? Existem conversões muito superficiais por causa do evangelho superficial que se prega hoje. Hoje as pessoas pregam, a maior parte dos pregadores tem os remanescentes e tem os diferentes, mas a maior parte dos pregadores nos ensina que Deus tem que nos dar coisas, mas não nos ensina o que nós temos que nos entregar para o Senhor. Então as pessoas não entram na igreja para dar-se ao altar, chegam na igreja para buscar vitória. É por isso que somos miseráveis espirituais. Então um evangelho miserável reproduz crentes miseráveis. O evangelho pobre reproduz cristãos pobres. O evangelho não vem para nos dar sofá. Cristo não morreu na cruz para nos dar sofá, para nos dar chave de casa, para nos dar terreno. Isso nós lutamos e compramos, conquistamos. O evangelho, ele tem que ser pregado para dar um destino à alma das pessoas, para apontar para a eternidade. E hoje tem igrejas que não tem mais discipulado, não tem escola bíblica. Hoje tem igrejas que as pessoas não têm mais esse momento de confissão, de arrependimento. As pessoas são feitas de remorso. Tem um bocado de remorso, choram um pouco, fazem uma oração com imposição de mão e está tudo bem. Mas não tem transformação verdadeira. Então é por isso esse tipo de cristão que nós temos hoje. Ele na sexta-feira está ativado na conferência. Na segunda-feira ele é apostata da fé. Está prostrado. Então ele vomita o pecado no sábado por causa da conferência. A pregação lhe fez arrepiar. Na segunda-feira ele volta a comer o que eu já tinha vomitado no sábado. Infelizmente, né? Então o que nós temos que fazer? Voltar a pregar Cristo, voltar a querer Cristo. Cristo tem que ser suficiente para nós. Cristo tem que ser suficiente. Se Cristo não for suficiente, nós vamos ficar assim desse jeito. Sim. E tem muitas pessoas que falam que Deus não se manifesta a elas, que Deus sempre está em silêncio, que Deus fala com todo mundo, mas não fala com ela. Enfim, talvez por falta dessa busca, ou porque não para, ou porque tem muitos afazeres, muitas coisas, e não ouve o Senhor falando. A semana passada eu estava a caminhar e eu liguei para minha mãe. Eu disse: mãe, é muito cedo, você está acordada, a sua voz não é de quem acabou de acordar. Ela disse: não, essa é a minha hora de falar com Deus. Porque quando começa a dar 8 horas, 9 horas, é muito ruído, não consigo ouvir a voz de Deus no ambiente. Né? Eu comecei a rir. Mas o que ela diz faz muito sentido e nos leva à resposta da tua pergunta. As pessoas não ouvem a Deus hoje por causa dos ruídos. Sabe? Quando eu acordo pela manhã, primeiro eu falo com Deus, depois agora faço exercício, e depois eu falo com o mundo. A começar pela minha família. E nós precisamos... Lembra quando eu falei que eu vivo como uma nazireia? E sabe por que isso é importante? Porque se eu não falar primeiro com o céu, eu não vou conseguir me mover no mundo. São muitas vozes. É redes sociais, são os amigos, é a rua, são as televisões. É muita confusão, é muito barulho, é muita coisa. E está todo mundo falando. Um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, outra. E a gente está aqui assim, ó. E a voz que vai falar mais alto é a voz que a gente está... As pessoas não estão a conseguir ouvir a voz de Deus porque estão a ouvir os ruídos. A gente fica alimentando mais. Né? Se nós silenciarmos os ruídos, nós ouviremos a voz de Deus. Sim. O Salmo 19, ele diz assim: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia discursa, outro dia. Deus fala o tempo todo. Um outdoor na rua, Deus fala. Numa canção, Deus fala. Numa criança, Deus fala. Através de um mendigo, Deus fala. O tempo todo Deus está a falar. Somos nós que desaprendemos a ouvi-lo. Nós temos que lutar para voltar a ouvir. Nós somos mulheres. Quando acontece uma coisa conosco, a primeira coisa que a gente faz é ligar para a amiga ou gravar áudio. Ou se encontrar com a amiga. Não é dobrar o joelho e falar com Deus. Então nós só precisamos reposicionar. Outra coisa também, que agora é moda, não tem problema fazer. Mas eu sempre falo porque é importante. Quando estamos a passar situações, a primeira coisa é procurar o número de um terapeuta. Não do Espírito Santo.
E por mais que os profissionais na área de doenças psicossomáticas sejam muito bons, não conheço um psicólogo, psiquiatra melhor do que o Espírito Santo. Não conheço um profissional melhor do que o Espírito Santo. Tudo isso é muito bom, mas deveria ser secundário. Primeiro deveríamos buscar a voz de Deus. A voz de Deus cura, traz provisão, traz direção, traz alinhamento. A voz de Deus liberta. E aqui tem até uma outra pergunta de alguém que fez lá fora. Colocou assim: como entender o nosso propósito em Deus se eu não ouço? Primeiro tem que aprender a ouvir. Depois tem que entender o propósito. Agora, essa coisa do propósito, nós temos que crescer um pouco. É muito difícil você ficar perguntando sempre qual é o propósito de Deus. Você que está dentro da igreja e tem alguém sofrendo ao seu lado. Olha a dificuldade que a gente tem de falar com as pessoas. A gente tem facilidade de chegar e falar com alguém que eu já tenho intimidade. Porque falar com alguém que eu não conheço é cansativo. Só que o teu propósito está justamente nas coisas difíceis que você tem que romper. Então, a nossa mente é preguiçosa, as nossas atitudes são preguiçosas. A gente só gosta de coisa confortável. Porque eu já tenho assunto com a pessoa com quem eu vim, eu já tenho assunto com a pessoa que eu conheço. É mais fácil. Só que nós temos que deixar de fazer o que é fácil e fazer o que Deus manda. E às vezes não é fácil, mas é saudável e nos molda. E uma coisa séria, para de perguntar qual é o teu chamado quando tem uma prostituta na tua esquina. Quando tem uma pessoa em depressão te ligando toda vez para pedir ajuda. Quando tem um irmão que vem pela primeira vez e você vê que a irmã está perdida, o irmão está perdido e você não vai lá falar com ele. Então eu acho que se nós chamarmos a responsabilidade, esse tipo de pergunta não vai precisar fazer. O propósito nosso é ser útil, gente. Representar Cristo na vida dos outros. Sim. Tem aqui uma pergunta assim: pastora, eu oro, jejuo, busco a Deus. Sei que nenhum tanto é o suficiente, mas reconheço que tenho buscado a Deus. Ainda assim, não tive aquele momento de ser batizada com o Espírito Santo. Sei que Ele habita em mim, mas eu busco com fervor o dom de línguas e não fui ainda abençoada. O que eu devo fazer? O dom de línguas não é o único que existe. Tem vários. Se Deus ainda não deu o dom de línguas, busque o dom da misericórdia. Busque o dom do amor. No meio da prática de outros dons, Deus vai te dar o dom de línguas. Às vezes Deus está a chamar a atenção para outro dom. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Hoje em dia, as igrejas estão cheias de pessoas que pregam bem, mas não sabem amar. Cantam bem, mas não sabem amar. Falam em línguas, mas não sabem amar. Com a mesma língua que fala em língua, depois xinga, depois maldiz, amaldiçoa. Sabe? Então, eu acho que fala-se muito do dom de línguas, mas ele não é o único dom. E de verdade, olhando para a necessidade do mundo hoje, o dom de línguas não é o primeiro que o mundo está a precisar. O mundo precisa do dom do amor. A gente precisa voltar a amar, voltar a olhar no olho. Sabe? No meio do dom, da prática do dom do amor, Deus batiza com línguas. Sabe? Então, eu acho que dá para buscar outros dons e não focar só nesse. Deus também vai dar esse. E esse é prazeroso. Mas ele mais edifica a nós do que ao outro. Ao outro só edifica quando tem tradução. E isso é muito raro. Então, enquanto esse não está a vir, vamos buscar outros. Deus tem outros para derramar. Amém, aleluia. O que Deus geralmente trabalha em nós nas estações da espera? Caráter de Cristo. O objetivo quando eu passo por uma estação não é vencer. É eu terminar a estação com as marcas de Jesus em mim. Se eu consigo ser mais parecida com Jesus depois de terminar uma estação, então eu saí dela vitoriosa. Muitas pessoas saem das estações altivas, arrogantes, mal educadas. Ela era pobre, Deus abençoou. Agora ela acha que não pode levar as pessoas no carro dela porque vão sujar o carro. Ela não tinha casa, Deus deu casa. Agora ela não quer abrir a casa dela para fazer uma célula, um grupo de oração com as irmãs. Porque comem muito e crente realmente come demais. É verdade.
Mas que bom, é nisso que está a bênção. Que bom que Deus me abençoa tanto que eu posso fazer uma panelada de sopa. Eu posso, para que pessoas possam ter o prazer de misturar o reino com um sanduíche. E chamar Jesus para vir na minha casa e as pessoas entrarem para a minha casa e sentirem Jesus. E muitas experiências boas, né? A gente partilha ali na mesa. É no momento que eu me abro para essa partilha que o milagre acontece comigo. Tem muitos milagres que Deus não faz na nossa vida. Porque nós saímos das estações orgulhosos, egoístas e fechados no nosso canto. O reino é para nós. O reino é para amigos. O reino é para irmãos. E é nisso que a gente precisa. Sabe? A gente precisa voltar a se abrir. A gente precisa, sabe, fala-se muito de multidões. Parece que é bonito ver eventos cheios. Só que existe uma essência muito bonita no diálogo que eu tenho com uma mulher. O meu objetivo na multidão não é abraçar 5 mulheres. É poder olhar para uma, conversar com uma, lembrar o nome de uma, pegar o telefone de uma, caminhar com uma e saber que eu mudei a vida de uma. E se eu mudei a vida de uma mulher que eu mudo, é por isso que eu amo trabalhar com mulheres, eu mudei a vida de uma família, porque quando ela voltar para casa, ela afeta o coração do marido, ela afeta o coração dos filhos, ela afeta o coração dos pais, ela afeta o coração da manicure no salão. Ela vai falar disso. Então, uma samaritana muda a rota de Jesus. Então, nós precisamos voltar a procurar samaritanas, sentar no poço e falar mais. Você está mentindo, isso não é verdade. Vamos fazer desse jeito. E de repente essa samaritana larga o cântaro e ela vai para o lugar da sua vergonha. Ela fala, não adianta tentar me envergonhar agora, porque eu tenho algo para vos mostrar. Alguém mudou a minha vida e eu carrego ele dentro de mim. Não ficou no poço, eu carrego. Mas se vocês quiserem ver, venham comigo que eu mostro. E ele está aí disponível. E ele está disponível agora. 24 horas por dia, Yeah. né? Tem até uma pergunta aqui de uma pessoa que disse que... Será mesmo que Deus ouve somente as orações da madrugada? Não. Não, Deus ouve a oração de um coração contrito e quebrantado. E nem aí na quantidade de palavras ou na quantidade do tempo. Tem coisas que Deus respondeu, eu só pensei. Nem pronunciei com a minha boca. E Ele já fez. Porque Ele é muito rápido. Ele já está lá na minha oração. Então, Ele responde o coração. A oração de um coração feito com verdade, com pureza e com justiça. E o Senhor não despreza esse tipo, né? Deus não desperdiça dor. Deus não tem prazer em nos ver sofrendo. Em cada resposta que Ele dá à oração, Ele tem um propósito. Aleluia. Nós só precisamos voltar a ser filhas que não desconfiam do amor do seu Pai. Ele é bom. Olha, qual é o seu nome mesmo? Ali. Ali. Eu cheguei no hotel ontem sem a minha mala. Você lembra quando eu te disse que eu sou órfã de pai, mas eu aprendi a ver Deus como meu pai? E aí nós chegamos no hotel e eu prego, o meu ministério, eu prego há uns 18, 20 anos aproximadamente, se eu não me engano, fazendo as contas. É muito tempo. Já me ofereceram muita coisa nos lugares onde eu vou. Mas ontem eu recebi uma coisa muito particular. Nunca me ofereceram. Observe que eu estou a vir de Angola, chego no Dubai, do Dubai para Los Angeles, de Los Angeles para cá, para São Francisco. Essa minha mala entrou em muitos aviões. E quando eu cheguei, eu tinha 2 malas iguais, literalmente iguais. E afinal as duas tinham o meu nome. Só que eu só trouxe uma. Então eu peguei, eu olhei a etiqueta, eu vi que ela tinha algo diferente, mas a etiqueta era o meu nome, eu trouxe. Só que quando nós abrimos, tinha roupas de uma mulher indiana. Só tinha tecidos de indiana, roupa de indiana, presente de... Eu disse, aí fechamos a mala rapidamente, tudo. Só que quando eu abri a caixa que vocês prepararam para mim, eu descobri que foi a Letícia que preparou, tinha um pijama dentro da caixa. Observe que Deus sabia que eu entraria no hotel sem a minha mala.
E por causa da rinite alérgica, eu passo frio à noite. Eu não posso dormir sem pijama que me aquece. Tinha camiseta, tinha brinco, tinha um creme. Eu usei o creme. Eu tomei um banho. Eu coloquei aquele pijama com a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Deus sabia que eu precisava de um pijama. Isso é um milagre. Milagre não é só quando eu consigo comprar um carro, um terreno, isso. Não. É Um pijama de numa caixa, me esperando. Com o mesmo Deus que está a me levar, que sabe que a minha mala vai ficar no aeroporto. Para mim isso é um milagre. Sabe? É um Deus de detalhes. O problema é que às vezes a gente está muito focado na mala. Porque na mala tem o vestido. Porque eu vou pregar. Porque... Não. E sabe com que roupa eu fui no aeroporto? Um macacão da Carol. Lindo, maravilhoso. Inclusive ela disse, mana, já fica para ti. Eu acabei ganhando ainda um macacão. Que se eu tivesse chegado com a mala, eu não ganharia um macacão. Porque Deus tem sempre mais. Deus tem sempre mais. A gente tem que voltar a confiar. Relaxa, descansa. O teu Pai tem planos de paz a teu respeito. Amém. E a senhora acha que para nós, mulheres cristãs, as estações costumam ser mais difíceis? Não, a gente aqui é dramática mesmo. A gente faz tempestade no copo d'água, a gente exagera. Nós é que somos dramáticas mesmo. Os homens também passam por muita coisa. Só que eles choram diferentes. E eu admiro muito a forma como os homens, né? A forma como os homens lidam com pressão. Deus colocou um dispositivo neles diferente de nós. A gente dá piti, a gente exagera, a gente faz tempestade no copo d'água. A gente é dramática mesmo. Mas dá para ser santamente dramática? Faz sentido isso? Ajuda? Dá para ser uma dramática santa? Isso se aprende na cruz. Eu também sou dramática. E muito, meu Deus. Eu sou casada com um fleumático. O meu marido, quanto mais nervoso, quanto mais grave a situação está, mais calmo ele fica. E quanto mais calmo ele fica, mais ele me irrita. Eu fico irritada e nervosa de tão calmo que ele está. Tem mais alguém assim? Aleluia, glória a Deus. Imagine na maternidade, numa contração de 15 em 15 minutos, depois 5 em 5 minutos, ele está com um livro, lendo uma poesia russa. O homem que me engravidou, me vê num peso, num nível de dor, os meus ossos quebrando, porque a Silvina vai vir para o mundo. Está lendo poesia russa dentro da maternidade. Que ser humano é esse? Mas a gente é dramática. Só que a gente tem que entender isso. Que às vezes o drama não nos ajuda com muita coisa. Você tem que pensar. Às vezes, como mulheres, nós resolvemos um problema criando outro problema. A gente vai contar, no momento do desespero, conta a nossa vida para uma amiga que sabe que é fofoqueira. Mas está desesperada para falar, fala do mesmo jeito. Mesmo sabendo que depois vão usar todas essas informações contra você. Então você cria um problema, você tenta resolver um problema, a gente não pensa. Então Deus precisa nos ensinar a usar o cérebro. Age pela emoção, né? É. Que muitas mulheres se sentem insuficientes. Ali, isso é resolvido com domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Sim. Nós temos que voltar a ter domínio próprio e maturidade. Mas isso é na cruz. Porque quando a gente dá conta, já falou, já fez, já resolveu, já comprou, já escondeu o segredo. E a gente acha que está arrasando, só que está em pecado. Né? E a gente posa de bonita. A gente tem que ganhar vergonha na cara. É verdade. Continua. É tipo uma capa, né? Que a gente coloca, a gente se auto-engana, na verdade. Né? E nos cultos de mulheres hoje em dia, falamos muito só do lado fofo de nós. E nós temos que voltar a desconstruir esse lado pecador, esse lado miserável, esse lado fraco. Porque senão nós seremos um exército de mulheres fracas. E nós precisamos voltar a, olhar para o espelho e dizer, Senhor, não, a culpa é minha, não é do meu marido. A culpa é minha, não é dos meus pais. A culpa é minha, não é do meu pastor. A culpa é minha, não é da minha patroa. Eu também preciso melhorar.
E então sair desse lugar e dizer: não, eu escolho crescer. A minha parte eu vou fazer e o resto eu vou confiar nele. Confiar em Deus. Muitas mulheres se sentem insuficientes. Como vencer esse sentimento e avançar no chamado? Aprender a ser grata. Você não é Deus e não precisa. Você não precisa arrasar sempre, acertar sempre, saber tudo sempre. Não precisa disso. E não, você se sente insuficiente comparado a quem? Porque nós estabelecemos modelos. E todos os dias tem uma mulher que parece mais poderosa do que você é, mais inteligente do que você é, mais esbelta que você é, com a bundinha mais dura que a tua, o peitinho mais em pé que o teu, o cabelo mais sedoso que o teu, mais bonito que o teu. Todo dia. Só que quem te deu o direito de desviar o olhar de Cristo? Quando você tira o olhar de Jesus, você começa a ver coisas que você não precisaria. Então você começa a pensar a respeito de você mesmo, coisa que você não precisaria. Quando eu olho para Jesus, no Senhor, eu sou suficiente. Eu me torno a melhor esposa para o meu marido, a melhor mãe para os meus filhos, a melhor pastora na minha igreja, a melhor no meu Instagram, a melhor na minha escola, na academia da mulher. Porque eu olho para Jesus. É só olhar para Jesus. Porque eu olho para Ele e eu quero me tornar parecida com Ele. Então, se eu sou parecida com Ele, eu sou suficiente para as múltiplas funções que eu tenho. Desvio o olhar de Jesus. Quando eu desvio o olhar de Jesus, eu começo a adoecer. Eu acho que sou insuficiente? Quando? Sim, muitas vezes por conta dos atalhos, né, que a gente escolhe. Desvio Mais o olhar. fácil. É só voltar a olhar para Jesus. Exato. E o resto se encaixa. Verdade. E a senhora, como equilibra o seu ministério, a sua família, a sua vida pessoal, sem se perder emocionalmente? Como é para a senhora? Eu desenvolvi uma ferramenta, na verdade, né? Eu já estive perdida nos múltiplos papéis. E já vivi a minha vida muito desorganizada. Até o dia que eu cansei de viver desorganizada. Cansei de sobreviver. Cansei de improvisar. O dia que Deus me ensinou que eu poderia ter uma vida onde eu transbordo. E não apenas sobrevivo. Sobreviver cansa muito. Mas ser uma mulher real e transbordar é maravilhoso. E eu lembro que eu tive que tirar 2 dias de jejum e oração. E eu disse para Deus: estou perdida, preciso de ajuda. E Deus me deu essa ferramenta que hoje ensino às mulheres na Academia da Mulher. Aprendi como é que eu consigo dar conta de todos os papéis. Eu desenvolvi uma ferramenta que eu chamo de 4D. Eu aprendi a priorizar o essencial, o importante, o necessário e o urgente na minha vida. E eu não negocio, não abro mão. Tem sido muito importante para mim, muito especial para mim e profícuo. Eu consigo produzir. O essencial é Deus e a minha intimidade com Ele. Porque sem Deus não consigo me manter de pé. O importante é a minha família. Depois de Deus, a minha família. Eu não abro mão disso. Não negocio isso. Terceiro, o necessário. Ministério e trabalho. Na Academia da Mulher e na igreja. Não abro mão disso. Ainda que para isso eu tenha que renunciar. Ainda que para isso eu tenha que dizer não a um convite externo. Eu não abro mão. E o urgente, as demandas diárias. Mas nunca deixo o urgente atropelar o essencial. Nem o urgente atropelar o necessário. É aí onde muitas mulheres se perdem. Não conseguem fazer a diferença daquilo que é urgente com aquilo que é essencial. Trocam o essencial pelo urgente. Aí vai resolvendo. Quando vai dar conta, está ocupada, mas não produziu nada. E isso frustra. Então, eu consigo falar não com classe, sem sentir culpa.
como é isso para a senhora? Porque a senhora tem 4 filhos. Sim. Não é isso? 2 meninos e 2 meninas. Sim. E tem filho, seu filho mais novinho tem 4 aninhos? Tem. Vai 4 fazer 5, anos. Mahat. E como que é para eles isso na sua vida? Né? Eles poderem entender que a mãe deles vai fazer uma viagem, vai lá para o outro lado do mundo. Não com essa dimensão, porque talvez eles não entendam tanto assim. Mas talvez essa ausência, né, de estar ali no lar para poder... na criação dos seus filhos mesmo. Como que é para eles também? Ali, eu sou mãe de protagonistas, não de vítimas. Aleluia. Quando eu viajo, os meus filhos ficam orando por mim. Glória a Deus. Eles me dão cobertura. Eu me lembro que o Daniel tinha 4 anos e eu lhe pedi para ele orar pelas ofertas. Nós pastoreamos uma igreja em Luanda. São 3 agora, na verdade, né? E eu lembro que era o momento da oferta, eu pedi para o Daniel orar. Eu disse, filho, vem orar pela oferta. E ele disse, Deus, obrigado porque o Senhor escolheu a nossa família para cuidar de outras famílias. E eu comecei a chorar. Eu era estéril. Eu não podia ser mãe. Deus me deu 4 filhos. Não é justo que esses 4 filhos, essas 4 heranças, me separem da fonte de quem eu ganhei esses 4 filhos. Deus não me separa dos meus filhos, os meus filhos não me separam de Deus. Então eu busco na cruz o equilíbrio nessa ferramenta. Então, quando eu saio, eles sabem o que eu fui fazer. E eles ficam a orar por mim. E tem um detalhe importante. É desafiador. Porque a sensação é, meu Deus, será que eu não estou muito demais? Então o que eu faço? Eu equilibro a minha agenda para não abusar. E isso não é só com a minha família, é com a minha igreja local. Porque eu não sou conferencista itinerante, não. Eu sou pastora de igreja. E às vezes Deus me leva em igrejas com propósito que celebram o mesmo reino que eu, para partilhar do reino. E isso agora vai se tornando cada vez mais raro, né? Então, quando eu vou, eles ficam intercedendo por mim, eles ficam orando por mim. E quando eu estou. Não estou só com o corpo ali. Não. Eu lembro que uma vez eu entrei em crise e eu disse para Deus, Senhor, eu acho que eu estou a ficar muito tempo fora. Olha, as outras mães ficam a semana inteira com os seus filhos. E aí aquele momento, né, de drama. Aí Deus disse, não me peça algo que não está na tua cartilha. As outras estão a cumprir a sua missão ficando uma semana com os seus filhos. Você está cumprindo a sua missão. Às vezes ficando 3, às vezes ficando uma semana, às vezes 3 meses, às vezes 1 mês, às vezes 5 minutos. Me lembro de uma vez que eu estava vindo da Alemanha. E eu descobri no aeroporto que o meu voo era no mesmo dia, às 10 horas. Eu cheguei às 7, às 10 horas eu só tinha que mudar de portão. E os meus filhos estavam a ir para a escola. Eu disse, amor, curva o carro agora, venham para o aeroporto. E eu comecei a chorar. Ele disse, por que você está chorando? Eu disse, porque o meu voo é às 10 horas de hoje. Eu perdi 2 dias saindo de uma nação para outra. Eu perdi no ar 2 dias, eu não vi. Não tem aquele dia no meu calendário. Só que no meu calendário, quando eu estava na terra, eu calculei. Eu tenho 2 dias com a minha família. Só que esses 2 dias, nas conexões, eu perdi. Então, quando eu cheguei, já tinha passado os 2 dias. Eu já tinha que entrar no voo de novo. E o meu marido me encontrou com a mala chorando. Ele disse, meu bem, você, e naquele dia, e como é bom casar com o homem do propósito. Porque naquele dia eu não encontrei o meu marido, eu encontrei o Espírito Santo. Ele olhou para mim e disse, meu bem, por que você está a chorar? Você pediu para fazer história, orou a Deus para fazer história. Meu bem, nós oramos para fazer história e nós estamos fazendo história. E você está chorando, não chora. Os teus filhos estão no carro. Abraça-os o quanto você puder. Conversa com eles. Eu trouxe café da manhã. Vamos tomar o café. E em seguida vamos mudar de mala. E você vai. E daqui a 3 dias você está de volta. E os nossos filhos vão te esperar. Não deixe eles estiver chorando. Está tudo bem.
limpa as lágrimas, vá sorrindo. No avião, você chora de novo. Mas vai comer um misto quente que eu trouxe com eles. E naquele momento eu apertei ele e agradeci tanto. Observe algo. Quando Deus te deu o marido que Ele te deu, Ele sabe o teu molde. Quando Deus te dá os filhos que Ele te dá, Ele sabe o teu molde. Quando Deus te dá a empresa que Ele te dá, Ele sabe o teu molde. Ele não te deu errado, Ele sabe o teu molde. Então Deus sabia o tipo de marido que eu precisava e o tipo de filhos que eu precisava. Demorou a chegar, mas quando chegaram eu entendi. Então essa é um pouco da dinâmica da minha casa. É assim que funciona. E a gente trabalha junto. Para o reino, amém? Glória a Deus. E pastora, a gente vai aqui caminhando para o final, mas eu queria perguntar para a senhora qual foi a estação mais marcante da sua caminhada com Deus? Quando eu descobri o diagnóstico de esterilidade. Porque eu passei por uma transfiguração. Tá? Eu escrevi 6 livros e eu estava no meu segundo. A Mulheres em Busca do Sucesso, baseado na vida da mulher samaritana. O diagnóstico de esterilidade foi um desafio muito grande. Porque a mulher, ela nasce para gerar. E quando ela ouve, você não pode gerar, ela entra em crise. Então eu me tornei uma mendiga espiritual. Organizava a minha casa. E o meu marido, na época, estudava e trabalhava no seminário de teologia também. Eu organizava a minha casa, arrumava tudo bem bonito. E eu me preparava para começar a sessão de choro. Na sala. Tinha um lugar lá no sofá. Estava tudo arrumado, meu marido não tinha chegado ainda. O jantar estava encaminhado, aí eu já me preparava. Todo aquele ritual. Agora eu vou chorar. E começava. E eu sabia exatamente que ele ia demorar 2 horas ou 3 horas para chegar. E eu começava a chorar. E o meu foco era só o filho. Porque quando me disseram assim, você é estéril, eu ouvi, você não presta mais. Não presta mais como esposa. Não presta como mãe. Você está com defeito. E então todas as minhas orações eram tentar perguntar para Deus por que Ele me tinha permitido. E era assim: Deus, eu me casei virgem. O Senhor sabe, eu sou pura. Eu sou nazireia. Eu sirvo no teu altar. E todo aquele negócio. Me dá filhos, eu quero filhos. Até que eu fui descobrir que eu era uma mendiga espiritual. Eu só pedia isso. Era milagre, era só isso. Era só orar com dor. Pedir com dor. Não tinha gratidão, não tinha satisfação, não tinha alegria, não tinha maturidade, não tinha crescimento, não tinha posicionamento, não tinha declaração profética, não tinha... Não. E então, lembro do dia que Deus me mostrou que eu tinha 3 úteros. Esse e esse. Porque Deus disse... Você se tornou uma mendiga espiritual. Me dá o que você quer. E eu fiz a oração mais difícil da minha história. Devolver para o Senhor o milagre que eu ainda nem tinha recebido. E eu entreguei a Silvina. Assim como Ana. Assim como Ana. Senhor, eu te entrego o bebê que eu ainda não recebi. E eu fui descobrir que no dia que eu renunciei, entreguei para Deus, eu engravidei. 3 meses depois, eu estava grávida da Silvina. E uma coisa muito poderosa. Tudo aquilo que você não seria capaz de devolver para Deus, demora para receber de Deus. Demora muito. Tudo aquilo que vai te separar do Senhor, talvez o Senhor não vai te dar. Porque Ele já viu o teu amanhã. E sabe que Ele vai te perder. E entre você e o que você está pedindo, Deus escolhe você. Será sempre você. E eu percebi que aquilo ali estava me separando da intimidade profunda que eu precisava desfrutar. Então, quando Ele me disse, eu te dei 3 úteros. Foi tão profundo que eu passei por uma transfiguração. Então, eu renunciei o bebê.
E eu disse, agora vai ser diferente. Vamos começar um processo novo. Foi quando eu comecei a escrever esse livro. É muito forte, é muito intenso. E quando eu comecei a escrever esse livro, foi tão profundo que eu fui descobrir. E hoje, olhando para trás, essa é a estação que mais me marcou. Encerrando aqui. Hoje, olhando para trás, com a minha mente, eu gerei os 6 livros e a Academia da Mulher. E hoje, mulheres das nações inteiras vêm por algo que eu gerei no momento que eu era estéril. Com o coração, uma das minhas filhas é adotada. E eu, na igreja, nós temos filhos espirituais. Então, com o coração, gerei a nossa filha e a igreja. E com o meu útero, os 3 bebês. Os outros 3. Então, e eu continuo gerando com a mente, com o coração e com o meu útero. Continuo não, com o útero biológico já parei. Com o coração e com a mente, sim. Então, quando você é estéril e descobre que você tem 3 úteros, o que você não fizer com um, vai fazer com outro. Isso é extraordinário. Mudou a minha vida. Tem muita mulher que é fértil biologicamente, mas é estéril espiritualmente. Isso é muito sério, né? Então, que a gente possa entender isso. O que você não gerar com esse, você vai gerar com esse. O que você não gerar com esse, você vai gerar com esse. Mas nunca deixe que te digam que você é estéril, porque você nasceu para gerar. Que possamos deixar de olhar para as dores, né? As nossas dores que às vezes se tornam muletas nas nossas vidas, né? E que possamos olhar para o nosso Deus, aquele que nos formou, né? E que cuida de nós. E agora, para a gente encerrar, se a senhora pudesse deixar aqui uma palavra profética para essas mulheres aqui da conferência, qual seria essa palavra que você falaria para cada uma delas? Que talvez amanhã não vão vir, né? Estarão aí nas suas igrejas locais, mas o que você falaria para cada uma delas aqui? Perca tudo. Perca todos. Mas permaneça com Cristo. Perca tudo, perca todos. Mas permaneça com Cristo. Não viva uma vida de ilusão. Tudo é passageiro. Mas o que nós vivemos e conquistamos e construímos no Senhor é eterno. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece, né, pastora? Eu gostaria que a senhora fizesse uma oração por cada uma dessas mulheres que estão aqui. Eu sei que aqui nessa noite, né, agora já estamos à noite, temos mulheres que têm enfrentado, né, esse diagnóstico de esterilidade, tanto fisicamente, não poder ter bebê, tanto mentalmente, quanto no coração, como a senhora disse. Tem muitas mulheres aqui que têm enfrentado batalhas que têm sido difícil e que têm paralisado aí no meio dessa caminhada. E eu queria que a senhora fizesse uma oração para que o Espírito Santo despertasse, né, essas mulheres, todas nós aqui, que houvesse um despertar do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite e que houvesse essa transformação mesmo e essa mudança de estação sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui deste lugar nessa noite em posse de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, não somente, como a senhora disse, né, hoje, no culto hoje, mas que possamos levar para a nossa vida, né, diariamente. Amém. Vamos orar? Podemos fazer essa oração de joelhos? Assim como há um tempo atrás o Senhor me deu a oportunidade de renunciar o que eu queria, eu quero desafiar você hoje a entregar para o Senhor o que você quer. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, eu estou aí buscar isso, estou aí buscar aquilo, estou aí decretar, estou aí declarar. Mas prostradas nós deixamos no altar o que queremos para nós.
Assim como um dia eu renunciei o meu milagre e fui descobrir que no momento que eu entreguei para o Senhor, eu havia o recebido. Que você tenha coragem de entregar para o Senhor. E no momento que você entrega para Ele, Ele te reposiciona. No momento que você entrega para Ele, Ele te refaz. No momento que você entrega para Ele, Ele te ajusta. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. E nós amamos a Tua presença. Nós amamos estar contigo e falar das coisas que nos aproximam de Ti. Nos perdoa por muitas vezes não termos o entendimento e a maturidade suficientes para compreender que o que tens para nós é maior. Junto com as minhas irmãs, nós estamos diante do Teu altar. Estamos a Te pedir, Pai, aquelas que não têm conseguido Te ouvir, reconecte-se com elas. Aquelas que têm andado ocupadas, mas estéreis, não têm produzido, ajuste-as. Aquelas que ouviram diagnósticos de separação, diagnósticos de doenças, diagnósticos frustrantes, Senhor, diagnósticos de negação de documentos, diagnósticos tão doloridos, que muitas vezes nos frustram, magoam, ferem, nos fazem pensar coisas a respeito de nós que não vão de acordo com a Tua palavra, coisas a respeito dos outros que não vão de acordo com a Tua palavra, coisas a respeito de Ti, Senhor, que não vão de encontro à Tua palavra, e nos roubam do lugar de essência, do lugar de pureza, nos roubam do lugar de santidade, nos roubam do lugar da preservação do que nós carregamos em Ti. Nós queremos hoje declarar de joelhos, Senhor, que nós não somos produto do meio, que não somos reféns das circunstâncias, e nem dependemos, Senhor, da mudança de estações, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é um Pai bom, um Pai generoso. Se cada uma de nós olhar aqui, o Senhor já fez tanta coisa. Nos perdoe, porque muitas vezes também somos ingratas. Queremos sempre mais, te cobramos pelo que o Senhor ainda não fez, quando deveríamos agradecer por aquilo que o Senhor já fez. Somos insaciáveis. Aceitamos pressões, comentários de pessoas que nem são exemplos para nós. Deus, nos comparamos à vida de pessoas que estão nas redes sociais, vidas de plásticos, coisas superficiais, e começamos a adoecer porque nos afastamos quando desviamos o olhar do Senhor. Nessa noite, Pai, nós denunciamos tudo que nos afasta do Senhor, renunciamos tudo que nos atraiu para longe do Senhor, e nós voltamos para esse lugar de segurança. Nós estamos a voltar para esse lugar de liberdade, estamos a voltar para esse lugar de descanso, esse lugar de refrigério, esse lugar onde não precisamos ter pressa de conquistar, pressa de ser, pressa de fazer, onde as métricas, o algoritmo, no nome de Jesus, cai por terra. Queremos ser em Ti filhas, amigas e servas do noivo. Faça-nos as Marias que vão com pressa para se encontrar contigo, as samaritanas que não voltam para a mesma direção de onde saíram, as Rutes que deixam tudo para te seguir, as Anas que gemem no altar apesar das dores, as Déboras que vão para a guerra sem medo de recuar,